representa o quê? Bom dia a todos, boa semana. Estamos aqui com mais um ato solene, na verdade uma audiência pública, hoje para tratar de um tema muito importante, que é a autonomia individual e o acesso ao método, né, contraceptivo da esterilização. Desde o período em que eu lecionava bioética, eu abordava com os meus alunos a lei de planejamento familiar, evidenciando que, para a época em que foi criada, ela era um avanço, porém, nos dias de hoje, talvez, eu entendo que sim, mas talvez ela precise de uma atualização, seja para que a mulher possa fazer a laqueadura durante o procedimento de parto, cesárea, seja para que o homem ou a mulher possa decidir fazer esterilização sem a anuência do seu parceiro, seja para que a pessoa com deficiência tenha direito a ser ouvida, obviamente depois de orientada, esclarecida, e possa decidir fazer uma laqueadura, uma vasectomia. O mesmo se aplica às pessoas que sejam dependentes químicas. Então, é um tema bastante atual. E para poder começar essa discussão, nós ouviremos o autor da lei, primeiramente, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde e outros profissionais da área do direito e também da área da medicina, da saúde, para que nós possamos colher a percepção de cada um desses órgãos e dessas pessoas a respeito do tema. Seja para colaborar no trâmite dos projetos que há no Congresso Nacional, seja para, respeitando a competência estadual, apresentarmos um projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, eu começo agradecendo o fato de pessoas, né, tão atarefadas terem acatado o nosso convite, né, prontamente e estarem cedendo graciosamente o seu tempo para esse debate. Para que possamos cumprir, né, os horários, imediatamente eu passo a palavra ao doutor Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, que é médico sanitarista da saúde do Estado de São Paulo, especializado em medicina preventiva na Universidade de São Paulo e em saúde pública também na USP, que foi deputado estadual e federal e, como parlamentar, foi autor da Lei de Planejamento Familiar, que é a Lei 9.263 de 1996. Doutor Eduardo Jorge também foi secretário municipal de saúde de São Paulo e atualmente trabalha na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Se eu esquecer algum crédito que o palestrante considere essencial, fique absolutamente à vontade para complementar essa apresentação. Doutor Eduardo Jorge, a palavra é do senhor. Novamente, os meus agradecimentos. Bom, Janaína, bom dia, está me ouvindo bem? Janaína, estão me ouvindo bem, Janaína? Sim, senhor, estamos ouvindo, doutor. Bom, quero agradecer o convite da deputada Janaína. Eu estou aqui na Secretaria da Saúde, onde eu sou funcionário concursado há 44 anos exatamente. Devo ser um dos mais velhos aqui da Secretaria. E saí da sala, por isso que eu estava com a máscara, porque na minha sala a idade mínima é 60 anos. Então, todos nós usamos máscara aqui. E saí um pouco, estou aqui fora para não atrapalhar os meus companheiros de trabalho aqui na Secretaria da Saúde e quero me dirigir rapidamente a vocês. Eu peço desculpa, porque depois eu vou ter que voltar para a sala e trabalhar, Janaína. Perfeito, doutor. Mas realmente essa questão, a Janaína colocou bem, uma lei é feita num determinado contexto.
E depois, é claro, ela pode ser, com novos contextos, com novas situações, revistas. Não é uma revelação divina. Em 1996, a lei foi aprovada, mas eu apresentei esse projeto em 1991. Isso vinha, o contexto, primeiro contexto pessoal, eu entrei na Secretaria da Saúde em 1976, por concurso, e fui designado para ser diretor de saúde, numa área que quem conhece São Paulo sabe a dificuldade e a carência social. Eu era responsável por toda a área de Itaquera, São Mateus, toda aquela região enorme da Zona Leste de São Paulo, e era diretor, mas tinha que atendia pediatria, pré-natal, hanseníase, tuberculose. Então, essa é a primeira questão importante para mim. Depois fui deputado constituinte, 10 anos depois, em 1987. Vim depois para a Secretaria Municipal de Saúde com a Luísa Erundina, em 1988, 89. Portanto, vivi muito essa questão da saúde da mulher. E apresentei em 1991 esse projeto, junto com outros deputados, num contexto de discussão que pelo menos muitas pessoas, movimentos, setores se posicionaram, porque isso é uma questão chave para todos nós. Mas eu coloco, Janaína, pelo menos 3 grandes interlocutores naquele momento, de 1991 até 1996, quando a lei foi aprovada, e 1 ano e pouco depois, nós ainda tivemos que derrubar os vetos do presidente da República, então, Fernando Henrique Cardoso. Portanto, foi uma tramitação que foi de 1991 até 1997, quando nós derrubamos os vetos do presidente Fernando Henrique Cardoso, justamente no artigo 10º e outros artigos, todos os artigos que de alguma forma se referiam ao tema que você está discutindo hoje, que é a esterilização. O presidente vetou. Então, eu coloco pelo menos 3 grandes sujeitos que discutiram conosco, os deputados e senadores naquela época. Primeiro, o movimento de mulheres foi muito presente. Havia aqui em São Paulo uma intensa mobilização. Eu lembro muito bem da presença da grande professora Elza Bercor. Foi muito importante todo o acompanhamento, todo o processo de acompanhamento do movimento de mulheres durante todo esse período. O segundo interlocutor muito importante é a área médica. O Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, os especialistas na área da obstetrícia, da saúde da mulher, que o tempo todo estiveram presentes, discutindo conosco e ponderando questões em relação a temas tão delicados como esse. E o terceiro interlocutor muito importante foi a Igreja Católica. O Brasil é um país cristão, maciçamente cristão, e a Igreja Católica é o maior ramo do cristianismo no Brasil, um ramo ao qual devemos grande parte da nossa formação enquanto país, devemos muito, graças a Deus. E a Igreja Católica foi um interlocutor muito importante durante todo esse processo. E durante toda essa discussão, o resultado do projeto foi aquilo que nós temos hoje como lei derrubada os vetos do presidente da República. Essa questão da esterilização era um dos mais polêmicos pontos do projeto, mas no caso da Igreja Católica, e o nosso interlocutor, só para você ter uma noção, era um dos maiores intelectuais, uma das pessoas que eu mais admirava na Igreja Católica, que era o presidente da CNBB da época, Dom Luciano Mendes, que foi bispo auxiliar desse outro gigante, que era Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui em São Paulo. E Dom Luciano era o bispo auxiliar justamente na área onde eu vivia e trabalhava, que era a Zona Leste de São Paulo, São Mateus, Sapopemba, toda essa região era Dom Luciano. E Dom Luciano era o nosso interlocutor. E aí eu quero dizer que a discussão nessa época, a CNBB e o Dom Luciano, que era um grande intelectual, um dos maiores da Igreja Católica Brasileira moderna, ele dizia claramente, a Igreja era adversária e era contrária a qualquer menção à esterilização, à legalização da esterilização, porque a esterilização existia e era, segundo as estatísticas, quase 40% das mulheres que faziam algum tipo de planejamento familiar faziam através da esterilização na época. Mas a Igreja Católica era contra tanto a legalização de algum tipo de legalização, qualquer tipo de legalização da esterilização feminina e masculina,
mas também era contra qualquer método que considerava artificial de planejamento familiar. Portanto, a oposição, naquela ocasião, era tanto a legalização da esterilização, quanto a legalização de praticamente todos os métodos de planejamento familiar que não fossem os naturais. Veja que então era uma discussão difícil, né? Mas, felizmente, chegamos a um acordo que foi o acordo possível. E o projeto foi o acordo possível dessa interlocução de um Congresso muito plural, com essas três grandes forças e outras forças, o movimento de mulheres, a área médica e a área religiosa no Brasil. É claro que agora, passados já quase mais de 20 anos que o projeto está em vigor, 24 anos que o projeto está em vigor, e que impulsionou, através do Sistema Único de Saúde, a expansão do planejamento familiar a todos os recantos do Brasil. O projeto foi muito importante porque ele deu segurança técnica e jurídica para que o SUS pudesse avançar, porque havia muitas contestações, os profissionais de saúde ficavam inseguros, tanto com relação à questão das suas convicções religiosas, mas mesmo em relação a questões legais. Portanto, o projeto foi muito importante para a expansão do planejamento familiar, para dar mais segurança ao direito à saúde reprodutiva às mulheres e aos casais, porque isso é uma questão que interessa ao casal, ao conjunto do homem e da mulher. Mas, é claro, e quero aqui me colocar completamente à disposição para ajudar você, Janaína e outros que se interessem sobre esse assunto, para, nesse momento, 23, 24 anos depois, aperfeiçoá-lo e chegar a uma nova, vamos dizer assim, um novo consenso que necessariamente vai passar pelo Congresso Nacional. Eu tenho, inclusive, como eu sou médico sanitarista, nós temos um certo viés burocrático, vamos dizer assim, eu guardo todos os papéis. E aí, depois que a Janaína me convidou para esse encontro, né, eu fui lá e tenho muito papel guardado, porque eu fui deputado 5 mandatos, 5 vezes seguidas, fui secretário de saúde 2 vezes. Eu tenho muito papel guardado, mas achei a pasta da época, do debate da época, Janaína, e coloco à sua disposição, se você quiser, alguma assessora sua fazer todos os xerox, vários documentos, debates, as emendas que foram feitas no Congresso, os documentos que nós recebemos do doutor Adílio Jatene, que era ministro na época, da CNBB, de Dom Luciano, do Movimento de Mulheres. Eu tenho tudo isso guardado que pode servir de reflexão e ponderações para que vocês que querem aperfeiçoar o projeto, e espero que aperfeiçoem, possam usar nesse momento atual. Eu acho que é o que eu posso dizer e desejar boa sorte nesse debate. E insisto, né? Eu estou à disposição. Esses documentos do passado, que não é um passado muito distante, que são muito interessantes, alguns até pitorescos. Tenho aqui, por exemplo, o parecer do doutor Hélio Bicudo, que era deputado federal, meu amigo e pessoal e colega de partido, então, na época eu era do Partido dos Trabalhadores, fui fundador do Partido dos Trabalhadores. Doutor Hélio Bicudo assessorando a doutora Zilda Arnes, que era a presidente do Conselho Nacional de Saúde da época, né? Veja que figuras incríveis. E eu tenho aqui o parecer do doutor Hélio provando por A mais B que era impossível legalizar a esterilização. A doutora Zilda Arnes, que era presidente do Conselho Nacional de Saúde da época, recebendo aquele parecer e tentando chegar a uma posição mais, vamos dizer assim, centrada, né, para orientar os deputados da época. Tenho o encaminhamento do doutor Adílio Jatene, enquanto ministro, enquanto coordenador do Conselho Nacional de Saúde, que discutiu esse assunto na sua época. Todos esses documentos eu tenho aqui disponíveis, se vocês quiserem, eu estou à sua disposição. Sabia que esse resgate histórico seria necessário. Eu agradeço imensamente. Só uma pessoa realmente democrática, né, aceita participar dos debates para, vamos dizer assim, reformulação da própria lei. Acabamos de ter uma interpretação originária do texto legal. E eu agradeço mais ainda o fato do senhor disponibilizar o seu arquivo pessoal. Basta dizer o dia e o horário que nós estaremos aí para poder, sim, pegar essas cópias preciosas,
porque eu acredito muito na importância da história, talvez principalmente da história legislativa, né? Resgatando esse trabalho todo, nós podemos fazer melhor, né, para o futuro. Muito obrigada, doutor Eduardo Jorge, por esta preciosa participação. Bom, então, agradecendo novamente o doutor Eduardo Jorge, que nos brindou, né, com a sua experiência, com esse depoimento. Eu imediatamente passo a palavra ao doutor Rafael Câmara Medeiros Parente, que é secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, mestre em Saúde Coletiva e Epidemiológica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo, contando também com MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é perito, grande conhecedor da matéria, não só como estudioso, como médico. E caso eu tenha esquecido alguma informação relevante, porque todos os nossos convidados têm currículos muito extensos, então eu estou resumindo, mas se eu tiver deixado de prestar alguma informação relevante, peço ao palestrante que fique à vontade para complementar. Doutor Rafael, a palavra é do senhor. Deputada Janaína, é um prazer estar aqui, né? A senhora sabe quanto eu admiro, e tão logo a senhora fez o convite, imediatamente eu aceitei com o maior prazer, tá? Não esqueceu nada não, essa questão de currículo aí é meramente protocolar. Bom, em relação a essa questão, como o tempo são 10 minutos, eu não gosto de ultrapassar, hoje eu estou como secretário de Atenção Primária à Saúde. Por que a senhora me convidou? Muito provavelmente porque debaixo do meu guarda-chuva, digamos assim, tem a coordenação da saúde da mulher, né? E é nessa coordenação que a gente fomenta e faz as políticas relacionadas a todas as questões da saúde da mulher, como, por exemplo, o parto, o aborto e também a questão do planejamento familiar. Além disso, também está debaixo da minha secretaria, e tudo isso é num departamento de ações estratégicas, também a coordenação da saúde do homem. Então, eu englobo tanto a minha secretaria, tanto a saúde da mulher quanto a saúde do homem. Então, é importante primeiro a gente fazer essa questão do organograma para entender o porquê que estou aqui. Bom, além disso, eu também sou médico ginecologista obstetra, né? Então, acho que isso também ajuda a gente tecer comentários. Eu estou no Ministério há 7 meses, então não é preciso dizer que eu entrei no meio do furacão da questão da Covid. Então, todos os nossos olhares, eles estão muito voltados para a Covid, né? Eu fiquei 3 semanas, até a outra semana, em Manaus, sem parar, ininterruptamente. Fizemos muitas coisas lá pelo Ministério da Saúde, embora a mídia não mostre, né? Tivemos ótimos resultados e continua tendo. A gente tem que ajudar bastante todos os estados que precisam, e agora a região norte está nos nossos focos. Hoje a gente está com a equipe da minha secretaria em todos os estados da região norte. Então, dito isso, essa questão do planejamento familiar, desde que eu entrei, ela está no meu radar. Então, nós já temos um grupo de trabalho para ver essa questão. Tanto eu, e eu sei que a senhora também, certamente em algum momento a senhora deve falar, acha, né? Primeiro eu vou falar por mim, que essa lei lá atrás, ela estava perfeita e tal. Mas hoje, acho que é um consenso na sociedade que ela merece algumas alterações, algumas atualizações de acordo com a questão atual e com a atual forma de se ver o mundo. Nós não somos, como secretaria, nós não somos legisladores, então a gente não pode mudar a lei de forma nenhuma. Isso aí é um debate que ele tem que ocorrer no parlamento. Mas nós certamente sempre seremos atores chamados para opinar, como área técnica que somos do Ministério da Saúde. Então, é basicamente sobre isso que eu vou querer tecer alguns comentários, e, obviamente, eu não vou ter como aí me excluir do fato de eu ser um médico obstetra e até 7 meses atrás eu estar na ponta atendendo, né? Então, primeiro, a lei ela tem alguns pilares e que cabem ou não discussão. Primeiro, a questão da idade, 25 anos. Por que seria, por que não seria?
Segundo, a questão do ou dos filhos, né? Então, por que teria isso e por que não teria isso? Obviamente, partindo do princípio que a pessoa é maior de idade. Outra questão também é a questão da anuência do parceiro. Então, são outros pontos, é um outro ponto que cabe discussão. E o outro também, aí ao meu ver, seria o que eu mais talvez vá ter algum tipo de comentário, é a questão de ela não poder ser feita, salvo algumas situações que nós vamos discutir, no momento do parto, tá? Então, tudo isso tem um motivo. A coisa não foi feita de forma amalucada, tem um motivo. Por que da questão da idade? Porque se deduz que a partir de uma certa idade a pessoa vai ter uma maturidade maior ou menor, né, para fazer essa decisão. E além de também ter a questão da vida reprodutiva, né? Então, é uma idade mínima. O que a gente vê, e eu vou falar tanto pontos contrários quanto pontos desfavoráveis. Eu também sou especialista em reprodução humana, além de médico ginecologista. Eu tenho residência nisso e o meu doutorado foi na reprodução humana com o professor Vilmon, que infelizmente já morreu, nessa área da Federal de São Paulo. Então, o que a gente nota, e é muito, mas muito comum, é o dia a dia da nossa profissão, são pacientes que fizeram a laqueadura tubária e desistem. E aí lembrar que, nesse caso, essa história de dizer que tem no SUS, ok, tem no SUS, mas na prática é muito difícil uma mulher conseguir reprodução assistida no SUS, né? É muito difícil, são filas de anos, quiçá de décadas. Então, na prática, para paciente pobre, a laqueadura tubária é sim algo completamente irreversível. Ela dificilmente vai conseguir uma reprodução assistida e ela dificilmente vai conseguir também uma cirurgia de reversão, e mesmo assim a cirurgia de reversão da laqueadura tubária, ela tem alguns problemas e o resultado nem sempre é bom. Então, isso tem que ser levado em conta. E aí, por mais que a mulher diga que ela está completamente... E eu falo mulher, mas o homem também, tá? Então, eu falo mulher mais por ser ginecologista, né? A vasectomia também, ela tem esse perfil. Diga que não, estamos muito bem decidida, isso, aquilo, outro. Quando a gente nota que muda o parceiro, e o parceiro, ou parceira no caso, ele demonstra um desejo muito grande de ter filho, toda aquela decisão que era irredutível e irrevogável, ela volta atrás. Isso eu estou falando de vida real, não tem nada de politicamente correto nessa história, tá? Então, esse é um ponto que deve ser levado em conta, né? Explicado muito bem que realmente fez a chance de conseguir ter um filho de novo, ela é muito pequena. Então, isso tem que ser explicado. A outra questão também, que eu queria falar sobre o caso, é sobre por que não pode ser feito no momento do parto. Eu discordo, mas eu primeiro vou falar quais são os fatores que levam a isso, para depois eu mostrar por que eu discordo. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente sabe que um bebê ele tem uma chance grande de morrer logo depois do parto, né? Enquanto a mortalidade materna é contada em 100 mil nascidos vivos, a mortalidade de bebês, eu estou aqui falando em termos leigos, ela é em 1.000 nascidos vivos. Então, é algo relativamente comum o bebê nascer e depois, nas primeiras horas ou primeiros dias, morrer, e muitas vezes sem dar qualquer sinal prévio que isso pode acontecer. Então, a partir do momento que você faz a laqueadura, aquilo ali é irreversível. Então, esse é um problema que deve ser pensado. Então, se a lei for mudar, e eu acho que ela deve mudar, eu acho que tem que ser levado em conta essa questão do risco, e principalmente também a idade gestacional. A gente sabe que quanto mais prematuro for um bebê, mais chance ele vai ter de morrer após nascer. Então, vai ter que ser feita uma avaliação prévia muito forte para ter o mínimo de chance daquele bebê nascer. Mãe saudável, gravidez perfeita, idade gestacional ok, mesmo assim corre um risco, isso tem que ser avisado. O outro motivo é que a gente sabe que durante o período da gravidez e puerpério, a mulher, é fato, isso não é conversa fiada, ela está sujeita a várias alterações psicológicas e, por vezes, psiquiátricas, né? Então, isso pode acontecer, e aí tem aquela questão que, às vezes, esse consentimento, mesmo esclarecido e informado, ele, por essas alterações que a mulher pode ter, isso pode não ser muito bem entendido, ou ela não está nas melhores condições para dar esse consentimento. Então, tudo isso tem que ser ponderado na hora de a gente fazer essa decisão. Por isso que eu acho que cabe sim um amplo debate de como a gente vai fazer, em caso o parlamento resolva mudar a lei, de como isso vai ser feito para evitar problema. Quanto à questão da anuência do parceiro, eu acho que isso é pacificado. Aí eu estou falando tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Eu realmente não consigo
e entender a questão da anuência. Mas eu acho que sim, que é fundamental a ciência, né? A pessoa tem que saber. Eu não posso me casar com uma mulher que ela, né, sem saber, e vice-versa, que a pessoa fez ou vai fazer uma laqueadura, porque aí eu acho que tem uma questão de você estar enganando o parceiro, a pessoa achando que vai poder ter um filho e não poder ter. Agora, isso depender, né, o aceite da pessoa, ficar atrelado à pessoa aceitar, eu acho isso completamente absurdo. Então, eu acho que, assim, de forma geral, né, nós estamos hoje com um grupo de trabalho em relação à minha secretaria, para finalizar, que eu noto que faltam 2 minutos, com os maiores especialistas no tema, não só para propor sugestões, quando esse debate foi iniciado, e eu sei que agora o parlamento vai voltar às ações presenciais, que até o momento estava nessa questão de online e tal, isso dificulta esse tipo de debate, esse debate não tem como ser feito de forma online, mas também nós estamos com o Ministério da Saúde, ele tem ações que não dependem do parlamento, né? Então, exemplo, a portaria que a gente fez contra os estupradores, né? E que faz a legislação do aborto dito legal, que na verdade é com excludente de licitude. Aquela portaria ali, ela foi feita pelo Ministério da Saúde com toda a legitimidade, dizendo que o médico ele tem que denunciar a polícia qualquer caso de estupro, né? Então, isso aí são ações infralegais que o Ministério da Saúde pode fazer, e nós estamos em estudo em relação a vários nesse sentido, do planejamento familiar como um todo, para melhorar e qualificar a questão do planejamento familiar no Brasil, que eu acho que é bom, mas pode melhorar muito, tá? Então, eu falei aqui durante os meus 10 minutos, eu acho que de forma geral é isso, e a gente se coloca à disposição de sugestões, de debates, de participar, e depois, em outro momento, com mais calma, eu posso trazer a área técnica e mostrar todas essas nossas ações, que aqui no tempo de 10 minutos seria impossível fazer. Muitíssimo obrigado, e depois eu me coloco, caso tenha, à disposição para responder qualquer tipo de questionamento. Muito obrigado. Tenho uma grande admiração pela clareza com que o senhor sempre aborda os temas, com o fato de ser uma pessoa muito realista, né? Trouxe ao debate considerações importantes de um médico que conhece, né, a realidade, o atendimento, os problemas que podem surgir. Então, agradeço imensamente, sobretudo por saber que o senhor está aí num desafio muito grande, né, que está tendo um papel fundamental no enfrentamento da crise no Amazonas. Então, fica aqui o meu agradecimento e só externo a convicção de que, a meu ver, tanto o Ministério da Saúde como a Secretaria Estadual da Saúde, cujas representantes serão ouvidas ainda nesta manhã, tem sim a possibilidade de regulamentar esse texto vigente de forma a torná-lo menos duro, não só para os cidadãos em geral, né, que poderiam acessar melhor esse meio contraceptivo, mas para os médicos. E aí eu aproveito para explicar para quem está nos acompanhando que a Lei de Planejamento Familiar, ao estabelecer critérios para possibilitar a laqueadura e a vasectomia, prevê que se o médico fizer um desses procedimentos fora das hipóteses permitidas na lei, mesmo com a vontade do paciente, quero deixar isso claro, que ninguém aqui está falando de esterilização compulsória, nós estamos falando em esterilização desejada. O médico que fizer o procedimento fora, né, do desenho previsto pela lei, prazos, documentação, ele pode ser processado criminalmente. Então, eu já estive com médicos, já dialoguei com médicos que disseram que tem medo de fazer uma laqueadura, que tem medo de sofrerem um procedimento ético e, inclusive, penal. Até porque a pena é baixa, uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, doutor Rafael, novamente, muitíssimo obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, pelos ensinamentos. E eu, imediatamente, passo a palavra para o doutor Etelvino de Souza Trindade, que hoje nos brinda com sua presença, representando o Conselho Federal de Medicina.
doutor Etelvino, que é membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CFM, e também do CRM do Distrito Federal, médico ginecologista em Brasília, pós-graduado em bioética pela UNB Unesco, vice-presidente da Academia de Medicina de Brasília. Igualmente, doutor Etelvino, se eu esqueci alguma coisa, o senhor fique à vontade para complementar. A palavra é do senhor. Os meus agradecimentos pela disponibilidade e pela participação. Muito obrigado, deputada Janaína. Queria cumprimentá-la e agradecer em nome do Conselho Federal de Medicina a nossa presença nesse debate, que é um ato público, eu acho que necessário nesse momento. Em nome da senhora, também cumprimento todos que estão aqui na minha tela, aqui, que estamos juntos, e também as pessoas que estão acompanhando esse ato da Alesp através de acesso à rede Alesp. Como a deputada falou, eu sou Etelvino Trindade, tenho a minha parte também de vida associativa, eu fui presidente da Febrasgo, tenho a parte universitária, já estou aposentado, acredito que do grupo aqui eu seja o decano. Então, eu vou falar aqui já no sentido do Conselho Federal de Medicina, porque a Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia tem discutido esse assunto há já bastante tempo. Inclusive, outros assuntos correlatos, inclusive já estivemos juntos em 2019, quando a senhora colocou a lei, a gente tinha pleitos a respeito dela. Mas desde da promulgação da lei do 9.263, como foi dito, eu não sabia, eu pensei que tinha sido em 96 mesmo, e foi o deputado Eduardo Jorge disse que foi em 97. Mas quase que imediatamente houve conflitos já de imediato. E, em vista disso, já em 2007 já houve um projeto de lei já tentando modificar o conteúdo da lei. Interessante que antes dessa reunião eu estava em contato com a Isabela Ancheta, que é uma professora doutora que lançou recentemente o livro Imagens da Mulher no Ocidente, e foi dito justamente esse aspecto de como as coisas evoluem, os conceitos sociais, antropológicos e de percepções humanas. Então, tudo evolui, tanto como foi já colocado no início, através do deputado Eduardo Jorge, ele mesmo está consciente da necessidade de uma evolução do que está fundamentado. Tudo que eu vou falar aqui foi discutido na Câmara Técnica em 4 sessões. Nós criamos um documento quando, em 2016, entrou um novo projeto de lei. Esses projetos de lei estão todos apensados, já é um grupo até bastante extenso, mas está parado. E aí nós discutimos esse assunto para embasar o plenário do Conselho Federal de Medicina quanto a posicionamentos que pudessem vir a ser solicitados, e nós, como Conselho, gostamos de participar disso também. A gente acha que tem alguma coisa para dar de colaboração. Então, essa lei que foi citada, ela ficou conhecida como a Lei do Planejamento Familiar, e ele ficou caracterizado como uma regulamentação do artigo 226, no parágrafo 7 da Constituição Federal de 88, que diz que é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. E eu acho que precisa ressaltar, vedada qualquer forma coercitiva, por parte de instituições oficiais ou privadas. Quase de imediato houve esses questionamentos e muitas discussões foram realizadas pelo meio jurídico, pelo meio médico, inclusive sobre o problema da constitucionalidade da alteração do artigo, havendo no entender da Câmara até do CFM e assessorado pelo jurídico do CFM, subsídios e embasamentos suficientes para o entendimento de que a inconstitucionalidade mais provável é a da própria lei do planejamento familiar. E isso foi baseado porque a hora que vem a lei e fala que
como foi dito anteriormente aqui, pelo Rafael, o artigo 10º, a hora que ele fala sobre a necessidade do marido autorizar a mulher e da mulher autorizar o marido. Então, isso aí vai criar um problema que nós entendemos, juntamente com o jurídico, que você cerceia uma autonomia. E aí existe uma probabilidade, inclusive o Supremo atual tem 3 ministros que se manifestaram nesse sentido dessa necessidade de preservar a autonomia do indivíduo e não ter a coerção, porque senão o direito pleno não se desenvolve. Então, primeiro, ao se considerar o direito constitucional à liberdade individual e à vida privada, com seus corolários da disposição do próprio corpo, da autonomia e dignidade humana, daí deriva o entendimento de que a esterilização voluntária é principalmente um exercício de liberdade objetiva no âmbito da intimidade da vida privada, que não pode ser mitigado exatamente por não causar danos concretos a direitos de terceiros. Como disse o Rafael, o direito de terceiro poderia existir num pacto pré-matrimonial, quando se exige uma herança de herdeiros, mas não implica em coerção depois do casamento estruturado. Nas conclusões das decisões realizadas na Câmara Técnica, ainda foram acrescidos os aspectos da possível violação do sistema constitucional e de proteção dos direitos humanos, pois os tratados internacionais também garantem expressamente o direito à privacidade, impedindo que as pessoas sejam objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada. Carta Interamericana dos Direitos Humanos reza isso. Ainda se considera que há uma exigência na reconfiguração da relação médico-paciente, no sentido do abandono da relação paternalista para outra mais transversal, que ainda persiste na categoria médica. Aí o médico tem que seguir a lei e o médico age como um decisor de uma vontade que às vezes não é do paciente. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, já ficou estabelecido que todas as pessoas têm o direito de formar uma família. Mas na Conferência de Teherã, de 1968, foi adotado o paradigma que o planejamento familiar constitui uma opção individual, o que deve ser ampliado e garantido quanto aos direitos sexuais e reprodutivos. Na Conferência do Cairo, de 94, ipsos litis afasta dos sistemas jurídicos dos países signatários a concepção patriarcal de controle da sexualidade das mulheres. E na Declaração de Beijing, de 1995, ficou clara a necessidade da garantia de autodeterminação, da igualdade e da segurança sexual e reprodutiva das mulheres. Essas colocações, elas se tornam importantes porque a aplicação do artigo 10 da Lei 9.263 não é equânime quando o homem procura esterilização. Talvez porque a cirurgia realizada no homem é muitas vezes ambulatorial. No caso da mulher, a necessidade da internação torna os mecanismos fiscalizadores mais atentos e mais facilmente detectados na sua não aplicação. Com isso tudo, a submissão da mulher à vontade do cônjuge para a realização da esterilização passa a constituir uma contradição intrassistêmica. É inaceitável na proteção dos direitos da mulher. Pareceu à Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia que a legislação é androcêntrica e mantém de fato e de modo exclusivo a submissão da mulher à vontade do homem. Porque o homem consegue facilmente a esterilização, ninguém inquire, e a mulher, quando quer, tem que passar pelos conselhos de éticas hospitalares. Embora a lei exija também a autorização da mulher para que o marido submeta-se à esterilização voluntária, o que ocorre é que apenas a mulher, na prática, é atingida de modo discriminatório pela exigência normativa.
Em vista de tudo que foi exposto, o Conselho Federal de Medicina vê com bons olhos a necessidade de se estabelecer um arcabouço legal menos discriminatório e mais vertido para a autonomia individual. Então, essa é a posição que o Conselho tem como âmbito interno, porque não se manifestou em prol a respeito disso, porque não foi solicitado para tal, e dentro de uma organização normativa dos países, o Conselho, em sendo autarquia, ele é um normativo, mas é infra-lei, é infralegal. Então, ele vai se manifestar na medida em que ele for solicitado para tal. Esperamos que sejamos, sim, acionados, no caso da alteração da lei, já na confecção da lei, antes dela ir para debates, talvez no que a deputada Janaína está fazendo agora, antes dela ir para o relator, porque no relator aí talvez perca alguns sentidos de intenção do que construiu a lei, que eu acho que está na mão do Eduardo e da deputada Janaína. Muito obrigado, é o que eu tinha que falar como conselho. Então, umas ordens para tudo. Imensamente, essa aula não só de saúde, mas de direito internacional, princípios de direitos fundamentais. E eu não havia pensado na hipótese da consulta, mas a fala do doutor Etelvino me deu essa ideia e nós vamos consultar o CFM, sim, para poder fundamentar melhor, né, um projeto de lei que eu espero saia dessa nossa reunião. Uma vez mais, obrigada, doutor Etelvino, mais uma vez colaborando conosco. Espero que haja outras tantas possibilidades de diálogo. Seguindo aqui com os nossos palestrantes, nós vamos passar a palavra ao doutor Joaquim Francisco de Almeida Claro, que eu já vejo aqui na tela. Agradeço imensamente, doutor Joaquim, pela disponibilidade. Doutor Joaquim é conselheiro responsável pela Câmara Técnica de Urologia do CRM, médico urologista com experiência em cirurgia urológica, minimamente invasiva e cirurgia robótica. É também professor livre docente em urologia pela Unifesp. Então, vai nos brindar, não só tratando do tema em termos gerais, mas falando especialmente da situação do homem, né? Porque esse debate atende ao planejamento familiar, mulheres e homens. Então, doutor Joaquim, novamente agradecendo a sua disponibilidade, passo imediatamente a palavra ao senhor para suas considerações. Bom dia a todos. Deputada, quem agradece, imensa honra e o privilégio de estar aqui sou eu. É uma honra e um privilégio pessoal estar na presença virtual. Não é possível a presença virtual, mas estar ao seu lado. Eu sou fã, minha família toda é fã da senhora. E é um prazer enorme também estar ao lado do professor Etelvino, do secretário Eduardo Jorge. Eu só vou discordar um pouquinho do professor Etelvino, porque, na verdade, acho que essas leis elas foram extremamente democráticas. Elas atingem igualmente, de forma prejudicial, os homens e as mulheres. Os maridos também não conseguem fazer a esterilização quando eles querem. Eles foram impedidos. Eu sou responsável também aqui em São Paulo pelo serviço de urologia dos dois maiores hospitais do SUS, em termos de urologia em São Paulo. E ambos fomos obrigados a abandonar a prática de realização das vasectomias, porque é impossível. Eu tive uma aula, aprendi muito com os senhores, com os palestrantes que me precederam, eu agradeço também, mas na prática, me parece que tudo isso foi montado para que o casal como um todo não possa fazer planejamento familiar. Ao homem é exigido, ao homem, igualmente como a esposa, é exigido que ambos assinem um termo para ser reconhecido em cartório 2 meses antes da cirurgia. Obviamente, uma camada mais bem aquinhoada, uma camada mais privilegiada da população pode fazer isso. É o que a gente faz na clínica privada. Mas o paciente do SUS, a imensa maioria não tem firma reconhecida e não tem condições de reconhecê-la em nenhum cartório. Não tem
condições econômicas de fazer isso. Exige-se do homem uma consulta com um psicólogo, que ele igualmente não pode pagar. E da parte hospitalar, as exigências vão mais longe. Como a nossa deputada já citou, eu tenho a sorte também de ter uma equipe brilhante, muito grande. Eu tenho cerca de 60 urologistas na minha equipe. Todos morrem de medo de fazer vasectomia por causa do que a deputada já citou, que se houver algum problema, eles podem ser processados civil e criminalmente. E está muito longe de ser uma pena pequena. Da mesma forma, os hospitais que se dispõem a fazer vasectomia atualmente, eles têm que estar preparados também para a reversão da vasectomia. A vasectomia, ou a esterilização masculina, como nós sabemos, é um método de eleição para esterilização, para planejamento familiar. Como o professor Etelvino já citou, é um procedimento realizado em caráter ambulatorial, sob anestesia local, na imensa maioria das vezes, praticamente isento de complicações. O paciente fica 1 dia e meio de repouso e depois ele pode voltar às suas atividades laborais, ele pode trabalhar normalmente, ainda que seja, volto a dizer, principalmente no caso dos hospitais do SUS, que ele tenha desempenho uma atividade mais braçal, ele pode recuperar sua atividade plena muito rapidamente, não é impeditivo de nada, um pouquinho diferente, me perdoe, professor Etelvino, das pacientes do sexo feminino submetidas à laqueadura, que existe um certo aumento da moléstia da doença inflamatória pélvica. No homem não existe nenhuma alteração, ou seja, clínica e cientificamente, a vasectomia, ou como é chamado hoje pelo MD, a cirurgia esterilizadora masculina, é o procedimento de eleição, mas é barrado. A gente não pode fazer por inúmeras causas. Por exemplo, existem, voltando a pensar na população mais humilde, a esposa tem que assinar um termo junto. E se o homem já não convive mais com a esposa, é exigido que ele mostre, eu não sei o nome, mas a declaração, enfim, o divórcio dele. Essas pessoas não se divorciam legalmente, elas não se divorciam. São homens que tiveram filhos, não querem ter mais filhos, eles não são casados, eles estão com outras companheiras que também não são casadas muitas vezes, e eles ficam jogados porque não tem ninguém para assinar, e eles não podem declarar que eles não são casados, eles têm filhos. Então, mesmo que houvesse uma instituição que fornecesse o cartório e tudo, eles muitas vezes não convivem mais com as esposas. Outra coisa, como eu mencionei, se a vasectomia é uma cirurgia que a gente pode fazer dezenas por dia, se for o caso, se for liberado, que isso é para a população, principalmente a população mais carente, a reversão da vasectomia é uma cirurgia extremamente delicada. Exige um treinamento de 2 a 3 anos para que o urologista possa se considerar minimamente apto para a realização dessa cirurgia. É uma cirurgia microcirúrgica, ou seja, exige a realização do microscópio cirúrgico. Uma parte mínima dos hospitais tem microscópio cirúrgico. Portanto, deveria ser visto isso como um todo. Melhorar a legislação para que o paciente possa realizar a cirurgia é importante, mas liberar os hospitais também. Não tem cabimento que onde se realiza a vasectomia também tenha que ser onde se faz a reversão da vasectomia se o paciente uma vez se arrepender disso. Até porque, além de tratar desigualmente sobre vários outros aspectos, nós acabamos tratando também desigualmente sobre o aspecto econômico e social. As classes privilegiadas fazem a vasectomia, é sabido que depois podem se divorciar e depois revertem a vasectomia. A reversão da vasectomia realizada com técnica microcirúrgica, como eu mencionei, até 12 anos após a vasectomia, tem um índice de sucesso virtual de 100%. Portanto, esse homem acaba tendo uma outra família, reverte a vasectomia e tem filhos de novo. Ao se dizer que o hospital público faça isso sempre que fizer a vasectomia, nós estamos tirando por completo a oportunidade desses pacientes fazerem a vasectomia, porque eu já fiz parte de várias comissões de residência médica e acompanho vários hospitais,
são raríssimos, vou dizer, os hospitais, mesmo da rede privada, que podem fazer isso com alta excelência. E na rede pública é muito difícil. Então, nada é normal que N pacientes se submeterem à cirurgia esterilizadora masculina no centro e aqueles poucos que optarem pela reversão sejam encaminhados depois ao centro. Senão, nós nunca vamos conseguir... Doutor Joaquim, só uma... Eu achei que era só comigo, mas o senhor consegue falar um pouquinho mais perto? Porque tem hora que a voz do senhor fica muito longe. Só para a gente não perder o conteúdo da sua importante intervenção, por favor. Me desculpe. Melhorou? Pode falar mais uma frase, só para a gente checar. Ficou melhor eu falando assim? Tá fugindo. Vamos ver, peraí. Eu vou tirar a imagem, porque às vezes tirando a imagem melhora o som. Tá perfeito. Melhorou agora, deputado? Melhorou, doutor, melhorou. Então, me permita que eu vou continuar sem a imagem. Bem, como eu falei, a reversão da vasectomia exige treinamento e equipamento para técnicas biocirúrgicas. Isso dificulta muito. A camada mais privilegiada da população, ela pode fazer a vasectomia, às vezes mais em clínicas privadas, em hospitais, mas aqueles que optam por qualquer problema de vida, assim, você tem um novo casamento depois, eles são submetidos à reversão da vasectomia em hospitais de excelência. Por que numa rede pública é o mesmo conceito? Ou seja, hospitais menos aparelhados, mas onde pode ser feita a vasectomia com plena e total segurança, fazem a vasectomia. E aquela pequena porcentagem que precisa ser submetida à reversão da vasectomia, porque se casou de novo, porque quer ter mais filhos, eles são encaminhados para centros maiores, centros de maior complexidade. Nós fazemos isso no tratamento do câncer, fazemos isso no tratamento de cálculo urinário. Em relação à vasectomia, isso ficou um funil. Então, a gente não pode submeter o paciente à vasectomia. Primeiro, porque ele não consegue, principalmente em termos da grande população brasileira, que é uma população um pouquinho menos favorecida no aspecto socioeconômico, ele não pode se submeter à vasectomia. E os hospitais também não querem fazer. É o problema do médico que tem medo de ser processado, de ter um problema civil criminal, e porque o hospital está impedido, porque ele tem que ter uma estrutura. Quando ele vai fazer uma reversão de vasectomia muito raramente, uma reversão microcirúrgica muito raramente, então nós desejamos de ajudar uma grande parte da população, esperando que talvez a gente precise reverter uma única vasectomia. Deve haver centros grandes para isso, e com certeza existem vários hospitais brigadeiros, por exemplo, que tem uma equipe muito bem treinada de cirurgia, tem um microscópio cirúrgico, lá pode ser um centro de reversão de vasectomia para todos os pacientes. Doutor, o som ficou ruim de novo. O senhor consegue ou trocar do Wi-Fi, ou tentar falar mais perto? Eu não consigo trocar o Wi-Fi porque eu estou exatamente no hospital. Estou tentando falar o mais perto possível. Deputada, melhorou? Melhorou, muito obrigada. Imagina. Então, veja, eu acho que existem mudanças que são extremamente necessárias e se tornam urgentes. Até porque quem está na linha de frente, e eu faço questão de muitas vezes atender junto com os meus assistentes desses dois hospitais do SUS, o médico sofre, o neurologista acaba sofrendo sobre dois aspectos. Primeiro, porque é óbvio, todo médico quer ajudar o paciente. Todos nós queremos ajudar o paciente, ainda mais nessas circunstâncias. São pacientes que têm a noção que tem que ter um planejamento familiar, eles não conseguem manter uma família maior. Por outro lado, a gente tem que dizer para ele que não podemos fazer a vasectomia. Então, a gente sofre por dar essa notícia. E muitas vezes os pacientes ficam irritados, agressivos e absolutamente insatisfeitos com o atendimento que receberam, porque transformam o médico, como se o médico não os quisesse operar. Na verdade, nós estamos de mãos atadas. Por todos os motivos, eu quero elogiar novamente a iniciativa de todos, mas elogiar e agradecer principalmente a pessoa da deputada, chegou a hora disso ser mudado.
foi um impacto enorme. A vasectomia no mundo inteiro é um procedimento de eleição para planejamento familiar. E num país continental, com uma população enorme, e com uma população que tenta melhorar seu nível, sua qualidade de vida, infelizmente, o que a legislação atual está fazendo é impedir o acesso dessa população à melhor qualidade de vida através da realização do planejamento familiar do modo com que cada família assim o desejar. Eu peço desculpa pela qualidade do áudio, me perdoem, e se houve algum segmento que ficou meio solto, e se os senhores quiserem me falar, eu repito de novo para a comissão da deputada. De qualquer forma, eu agradeço muito e estou à disposição. Nós que agradecemos. Nós agradecemos, doutor Joaquim, o fato do senhor ter aberto aí um espaço, o senhor está no hospital trabalhando, né? E o senhor cedeu o seu tempo, para esse nosso diálogo, nosso debate, então agradeço imensamente. É muito importante trazer essa percepção, né, do que acontece também, as dificuldades que os homens enfrentam. Existem muitos debates, muitas vezes jogando a culpa, né, nos homens que querem que suas mulheres façam a esterilização, mas eles próprios não. E vem doutor Joaquim e esclarece que muitos homens querem fazer o procedimento, mas não encontram esse acesso. Então, agradeço imensamente, doutor Joaquim, rendo aqui minhas homenagens aos seus familiares, à senhora, sua mãe, que Deus a tenha em bom lugar, e fica aqui a porta aberta para que nós possamos colaborar para que essa situação que o senhor apresentou seja revista, tanto no que concerne a legislação, que atinge o sistema público e o sistema privado, como no que concerne a estrutura, que aí o problema está maior no sistema público. E ainda pelo CRM, eu passo a palavra ao doutor Mário Antônio Martins Filho, que é conselheiro responsável pela Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CRM, médico ginecologista especializado em pré-natal de alto risco e reprodução humana, oncologia mamária e ginecológica, mestre em ginecologia e obstetrícia pela USP. Doutor Mário, a palavra é do senhor, renovando os agradecimentos ao doutor Joaquim. O áudio do senhor está desligado, doutor Mário. O senhor tem que liberar aí. Ok, vê se me escuta agora? Agora sim. Ok, então, primeiramente, gostaria de agradecer muito a presença da deputada Janaína, a quem a gente tem muita admiração. Já tivemos outras oportunidades de nos encontrarmos no Conselho Regional de Medicina. Agradecer a todos os participantes que aqui me sucederam. E eu acho que eu gostaria só de, não vou falar propriamente dito de uma palestra, mas colocar alguns tópicos, na minha opinião, que são controversos de uma lei que foi escrita em 1996 e já tem, portanto, 24 a 25 anos que ela está vigente, e alguns tópicos que deveriam ser rediscutidos, né? Primeiro é o fato de as mulheres só poderem fazer laqueadura 60 dias pós-parto. Bom, primeiramente, lembrar que quando a mulher acaba de ganhar nenê, ela não vai querer fazer uma nova intervenção cirúrgica 2 meses depois de já ter sido operada. Esse é um ponto fundamental. Segundo, que isso tem um custo para a saúde e para o Estado muito grande. Então, ele passa a ser um ponto muito polêmico, na minha opinião. Foi alegado na ocasião que as mulheres nesse período estariam mais frágeis e, por isso, foi decidido que elas deveriam fazer somente 60 dias pós o nascimento. Mas, se a gente conversa com as mulheres na prática do dia a dia, as mulheres grávidas não têm tantas alterações assim que elas não possam fazer um juízo da sua própria saúde e do seu futuro reprodutivo. Então, elas não se consideram frágeis neste momento para poder opinar a respeito. Um outro assunto também que eu vejo é que, assim, embora a gente fale que possa haver um óbito fetal após o nascimento de causa desconhecida,
isso também não é tão frequente, porque quando você tem um pré-natal saudável, um parto saudável, dificilmente nós vamos ter complicações a esse ponto de que a mulher tenha que se arrepender de ter feito uma laqueadura, ter optado pela laqueadura. E lembrando que, caso assim aconteça, existe a reversão que hoje, também, como o Dr. Joaquim falou, também pode ser executada pelos profissionais. Esse é um ponto que eu gostaria de falar. E outro também é que a lei, eu acho que ela pune muito severamente o ginecologista e obstetra, quando ele foge, como a própria deputada falou, quando ele foge da lei vigente, ele é acusado, muitas vezes, de uma lesão corporal grave, dando até risco de reclusão de 2 a 8 anos. Isso é muito severo a um médico que, muitas vezes, está se baseando no desejo da paciente de querer não ter mais filhos. E é esses pontos que eu gostaria de pontuar, que a gravidez é autorizada a laqueadura quando ela é risco iminente de vida para a paciente também. Mas tem outras situações também que não são de risco de vida e que a mulher também poderia optar por fazer a esterilização, né? Então, acho que se ela já tem menos de 25 anos, mas é a 4ª cesárea, a 5ª cesárea, ela começou a ter filhos muito cedo, essa idade de 25 anos também eu acho que tem que ser discutida. Então, só queria entrar realmente, falar umas pequenas palavras no sentido de pontuar para que fosse discutido esses assuntos que eu acho que podem ser atualizados, na minha opinião. Como bem disse a deputada, agradeço a atenção de todos, e eu acho que esses pontos têm que ser realmente debatidos para que se possa ter uma atualização da lei, e isso traria um extremo benefício, uma vez que os planejamentos familiares, embora eles existam, eles não são tão práticos assim, como o próprio Dr. Joaquim falou, como a própria doutora Janaína falou. A gente sabe que é um pouco complicado, às vezes, ela conseguir aprovação, principalmente no SUS, do planejamento familiar. E gostaria de agradecer a presença, mais uma vez. Infelizmente, não vou poder permanecer, porque eu tenho um compromisso agora, daqui a pouco, mas agradeço muito a deputada, a presença, e só estou colocando, não para que seja um embate, sim um debate, em alguns pontos que eu levantei que possam ser rediscutidos. E agradeço desde já. Obrigado, deputada. Eu que agradeço a participação, doutor Mário. Em nome do senhor doutor Joaquim, agradeço o CRM por mais esta participação. E o senhor tocou, talvez, no ponto mais grave, né, em termos de restrições desta lei, que é a vedação da mulher, da família. Estava ouvindo o que eu estava falando? Estou ouvindo. Obrigada. Da vedação da mulher, da família, decidirem fazer o procedimento durante o parto. Muitas vezes a família já tem 3 filhos, e aí vai para o 4º filho e tem restrição. Então, é necessário assinar papelada, passar por orientação. Não tem sentido, nem sob o ponto de vista dos riscos, porque todo procedimento, por melhores que sejam os profissionais, tem riscos. E se nós estivermos falando de saúde pública, não tem sentido por força dos custos. A laqueadura no meio do parto, ela praticamente não tem custo para o Estado. E se for fazer um outro procedimento, é mais vamos dizer assim, um ônus para o erário. Então, é muito importante esse destaque que o doutor Mário fez. E eu queria lembrar para as pessoas que nos acompanham que quando nós debatemos parto normal, parto cesariano, direito de escolher a via de parto, havia uma diferença muito clara no tratamento dispensado no sistema privado e no sistema público. No sistema privado, a vontade da mulher era e é respeitada. No sistema público, não. Mesmo com lei, mesmo com resolução, no sistema público existe uma imposição do parto normal. Por que eu estou fazendo esse resgate? Porque quando nós falamos da lei de planejamento familiar, as vedações, as incriminações para os médicos, elas se aplicam tanto no sistema público como no privado. Tá? Então,
Algumas pessoas podem achar que nós estamos aqui debatendo vedações exclusivas para o sistema público. Não. Esta nossa conversa é um pouco diferente da anterior. Tá? As proibições da lei valem tanto para o médico que está fazendo procedimento no sistema público como no sistema privado. Mais uma vez agradeço os dois representantes do CRM e esse é apenas o início do nosso diálogo a respeito desse tema. Por força de agenda, eu passo a palavra, né, que eu me comprometi a chamá-lo até às 11h30, eu passo a palavra para o doutor Henrique Gonçalves Ribeiro, agradecendo a possibilidade de participar desse nosso debate, agradeço também a doutora Érica, que nos colocou em contato com ele, doutor Henrique, que é médico preceptor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especializado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisador do grupo Interconsultas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, também da USP. Por que um psiquiatra? Por que um psiquiatra para tratar desse tema? Porque, além das dificuldades que há para as pessoas, vamos dizer assim, ditas, né, plenamente capazes, porque hoje, juridicamente, existe um debate grande em torno disso, além de planejamento familiar, traz dificuldades extras, vamos dizer assim, para as pessoas com deficiência e para as pessoas dependentes químicas, né, dependentes de álcool, drogas, em especial as mulheres dependentes de crack. A lei, ela prevê, no caso das pessoas que têm deficiência, a necessidade de autorização judicial. No caso das pessoas dependentes químicas, a lei sequer prevê essa possibilidade. Então, há muitas dificuldades práticas para uma mulher com deficiência conseguir fazer o procedimento e, principalmente, para uma mulher com drogadição conseguir fazer o procedimento. Eu analisei vários casos nos tribunais e o que nós encontramos, sobretudo depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, são decisões que proíbem fazer o procedimento contra a vontade da paciente, o que, a meu ver, é correto. Por outro lado, quando a paciente quer fazer o procedimento, os tribunais não atendem o seu desejo, né? Então, a participação de um psiquiatra, né, num evento como esse, ela é fundamental. E para que possamos ouvi-lo, passo imediatamente a palavra ao doutor Henrique, que trata nos seus estudos de autonomia do indivíduo. Por favor, doutor, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Janaína, bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Agradeço o convite, a indicação da Érica, que foi minha aluna na pós-graduação de Medicina Paliativa. Agradeço a palavra de todos que falaram antes de mim. Tem sido uma aula que eu vi dos todos, cada um com seu ponto de vista e sua experiência na área. Eu não sei, eu preparei alguns slides. Prefere que eu fale sem slides ou com slides, Janaína? Olha, fica a critério, doutor. Eu não sei, o senhor consegue posicionar aí para... Fica a critério do senhor. Consigo, sim. Tá, estão vendo? Espera aí. Agora entrou. Ok. Eu, como venho daí da academia, a gente tem essa prerrogativa de uso de slide, acho que ajuda a estruturar um pouco o pensamento, o tempo é curto. Eu vou tentar ser breve, pontual, como você foi. Agradeço, inclusive, a possibilidade aí de ter me chamado. Então, como foi dito, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Minha expertise, minha linha de atuação acadêmica é junto à medicina paliativa, psico-oncologia. Então, trabalhamos aí com situações complexas, de decisões difíceis em momentos limítrofes da existência. Isso eu tenho feito na minha prática clínica, tanto dentro do Hospital das Clínicas, quanto aí na minha prática assistencial nos hospitais com que trabalho próximo a essas equipes. Então, esse tema para mim é um tema muito especial, acho que eu tenho trabalhado ele já há bastante tempo, próximo a profissionais da área do direito, da área da medicina, e
esse recorte sobre esterilização vai ao encontro disso e eu espero tentar mostrar o porquê dessa explanação. Penso que um ponto da lei, né, que me ocorreu como ponto de intersecção para que eu pudesse explorar um pouco mais, vem a partir dessa colocação de que não será considerada manifestação da vontade na forma expressa durante a ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influências de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. Esse é o grande ponto da discussão de tomada de decisão na medicina, né? Em qualquer área que a gente vai olhar e vai estudar, esse ponto ele aparece. E geralmente cabe ao psiquiatra, muitas vezes, esse tipo de discernimento, de avaliação, né, da capacidade do paciente. Isso daqui é um documento recente, uma aprovação do parlamento português, e eu vou para um outro extremo agora, não só da natalidade, mas da mortalidade. O parlamento português descriminalizou a eutanásia. E dentro do projeto, né, no projeto original, há essa avaliação do especialista psiquiatra em determinado momento. E cabe ao psiquiatra tirar dúvidas quanto à capacidade, que é basicamente o que a gente está aqui discutindo também, revelando, então, isso que ele diz como uma vontade séria, livre e esclarecida. E quando isso foi aprovado, eu levei isso para uma discussão num grupo de pessoas que trabalham com bioética e perguntei para algumas pessoas o que é uma vontade séria, livre e esclarecida. E a resposta foi, bom, isso são os psiquiatras que vão ter que falar. E aí volta para a gente, né? Então, o que é uma vontade séria, livre e esclarecida? Como que a gente consegue avaliar isso, né, para determinada decisão? Sobretudo uma decisão aqui, no caso da lei portuguesa, para a eutanásia, uma decisão em que há uma irreversibilidade do desfecho, né? Isso tem sido discutido por vocês quando falaram tanto da mulher, da intervenção, da reversibilidade, quanto do homem. Isso, obviamente, cabe a gente discutir no que é na prática privada e o que é no SUS. Mas, enfim, isso me faz pensar, por exemplo, o que é, então, essa vontade séria, livre e esclarecida. Planejamento familiar, acho que é um ponto que a gente está aqui falando, e também como que é decisões sérias, livres e esclarecidas dentro de um planejamento familiar. Como instrumentalizar esse tipo de decisão, ou essas decisões sequenciais dentro de um planejamento. Eu trago essa imagem porque isso me ocorre, né? Nesse momento de uma decisão dessa, por exemplo, quanto disso é sério, livre e esclarecido, e a questão da reversibilidade disso, né? De um casamento, ou a gente poderia estar discutindo uma pessoa que vai tomar dipirona para uma enxaqueca, para uma dor de cabeça, uma cefaleia ou não. A gente está aqui falando de decisões que têm um impacto e uma questão de reversibilidade discutível. E eu acho que esse é um ponto que muda significativamente o escopo da decisão. Por isso a importância, inclusive, da revisão e eu acho que da lei, né, e dessas discussões como a gente está tendo agora. Isso vai entrar nas decisões sobre natalidade, decisões sobre mortalidade e o que já foi colocado aqui com relação ao aspecto da naturalidade ou artificialidade das decisões. Essas situações de vida e morte, elas são fronteiriças na nossa existência e sempre carregam um peso importante, né? Desde a questão de aborto, eutanásia, antes da eutanásia, alguns procedimentos de esterilização involuntária ou compulsória foram adotados, sempre aí com esse risco do uso dessas práticas para eugenia, para manipulação genética, e exatamente esse é um ponto que se discute, principalmente com risco do que se chama efeito bola de neve ou efeito escorregadio, né, em que você vai abrindo caminho para sequentes decisões que vão aí tendo um impacto, uma abrangência cada vez maior, sobretudo, acho que aí aqui pelo meu campo de atuação, em pessoas vulneráveis, né, tanto por uma coerção quanto por uma limitação da sua autodeterminação. Então, basicamente, a questão do papel da medicina, falando de autonomia e a dignidade da pessoa humana como esse elemento inalienável, e sendo a autonomia, então, a sua correspondência da dignidade nos fundamentos éticos-jurídicos. A tentativa de instrumentalizar este tipo de aspecto da autonomia nas decisões dentro da prática médica, elas são aí englobadas pelo termo de consentimento livre e esclarecido. A partir do momento que a gente pensa em um direito que é dado a uma pessoa, obviamente que com ele vem os deveres atribuídos ao Estado, ao médico. Isso vale discutir, eu vi que esse ponto foi levantado e também é importantíssimo dizer, tanto na questão do SUS quanto do meio privado,
da questão mercadológica. Então, quando se fala de aborto, quando se fala de reprodução assistida, estamos gerando aí situações de conflitos de interesse. E pensando na questão da universalidade do SUS, né, e nessa garantia constitucional, a importância a gente discutir a fundo o quanto disso impacta e a representatividade do nosso país em termos de população, de acesso ao SUS e de população, acesso ao meio privado, dado já o que foi falado dos custos muito altos de determinados procedimentos com relação à esterilização, por exemplo. Apenas lembrando que a bioética vai ter como finalidade implementar os limites éticos para proteger todos os seres humanos. Então, a gente está falando exatamente desse componente de proteção. A gente está dizendo, então, da ética principalista, onde temos a autonomia, a beneficência, a não maleficência e justiça, dando esse peso à autonomia, e a jurisprudência, digamos assim, carrega isso como um elemento importante. Estamos discutindo aqui a autonomia de acesso à esterilização nesse momento, e em outros países isso também vem caminhando nesse sentido. Novamente citando o risco do efeito bola de neve, onde você começa, ou esteira escorregadia, slippery slope effect, que é dito no inglês e na literatura. Sempre que a gente fala em proteção, há o risco do paternalismo, e aqui a gente falando do paternalismo médico, do paternalismo estatal, do paternalismo jurídico, do paternalismo religioso. Lembrando que existe um paternalismo protetor, estruturante e organizador, e obviamente um paternalismo que cerceia a liberdade humana. E a gente, eu digo aí a gente enquanto profissional de saúde, psiquiatra, essa balança, ela é uma balança constante, porque a gente pesa de um lado a autonomia da pessoa e a beneficência do que está sendo proposto. Isso numa situação extrema, já trazendo para o envolvimento da psiquiatria no sentido do suicídio, por exemplo, ou de um estado onde a pessoa corre o risco de morrer, ou de uma situação irreversível, em que pese a autonomia e beneficência, muitas vezes a autonomia vai perder espaço em detrimento da beneficência, e a psiquiatria é uma área que permite esse tipo de intervenção. Lembrando sempre que tem dentro dessa balança e dessa discussão aspectos aí morais, culturais, éticos, jurídicos, sempre envolvidos nessa balança, em todas as decisões que a gente vai tomar. É interessante que o psiquiatra acaba ficando, como essa tradução livre, o guardião do portal. Situações limítrofes, geralmente o psiquiatra é chamado ou tem que participar, como eu falei no caso aí do projeto português da eutanásia, e dos procedimentos aí de morte assistida mundo afora. O psiquiatra geralmente acaba entrando com essa função discriminatória, né, da capacidade do paciente. Discutir liberdade e a questão do envolvimento, da passagem do tempo dentro da nossa liberdade. Eu dei o exemplo da imagem de um casamento, mas a gente pode pensar em várias situações da vida em que nossa liberdade é exercida de maneira diferente a partir do nosso construto biográfico, vivencial, valorativo, e que isso muda ao longo do tempo. Então, liberdade seria o equivalente à consciência, essa consciência que implica aí nas mudanças de decisões, de prioridades e de valores ao longo da vida. Testemunho muito isso, trabalhando com pessoas próximas ao fim da vida, em que essas questões são trazidas à tona, e muitas vezes a gente testemunha mudanças, né? Diria até transformações importantes em termos de prioridades, de valores e de decisões. Esse é um editorial que vai falar para a gente sobre esses paradigmas nas decisões de consentimento. Há uma necessidade de profissionais de saúde providenciarem informações objetivas, não enviesadas e competentes sobre o contexto e a interpretação da questão envolta na decisão e a resposta da mesma. Para isso, né, determinar no tempo limitado da avaliação a habilidade de cada paciente. Como é que a gente faz isso, então? Como que a gente consegue avaliar dentro de uma determinada intervenção, um recorte transversal de avaliação de uma pessoa, o quanto que ela é capaz para tomar aquela decisão? Existem limitações cognitivas de estado mental, esse é um grande ponto, e aqui a gente vai discutir, e essa interface, como já foi dita, com outras áreas do saber, e é por isso, acho que vale muito, e é muito prestigiosa essa composição com uma mesa tão heterogênea e convergente na discussão. Então, qual a fronteira do paciente, né, dessa liberdade e da escolha do paciente? Isso depende da mulher, se é homem, se é gestante, enfim, né, sempre envolvendo as questões cognitivas, o retardo mental, transtornos neuropsiquiátricos. Falamos aqui de dependência química, inclusive também a questão do médico, né? Como fica a questão da liberdade do médico nas decisões, uma vez que se está tornando-se um direito,
carrega consigo um dever para o médico, e a questão de objeção de consciência, onde médicos, isso vale em outras legislações, em países em que médicos podem escolher se eles querem ou não praticar aquele ato em si, objetivando aí sempre salvaguardar a sua própria liberdade e também a do paciente. Brevemente, apenas mostrando estudos recentes, avaliando, do ponto de vista neurobiológico, os aspectos envolvidos na decisão humana. Isso aqui mostrando o quanto que nossas decisões são pautadas em um mecanismo de ganho e perdas, né? Emoções, afetos negativos, emoções, afetos positivos. Então, entusiasmo, medo, raiva, e o quanto disso interfere ou talvez até determine a nossa competência. Falando aqui de dependência química, apenas mostrando um conceito de que entende-se que a adicção talvez seria até uma doença neurológica e não psiquiátrica, implicando aí alteração de circuitos cerebrais envolvidos no processo de tomada de decisão, com progressivo alteração aí do tônus hedônico, enfim. Se a gente está falando de mudança de experimentação, de prazer e desprazer, e o quanto disso interfere nas nossas decisões, como é difícil a gente conseguir avaliar precisamente uma decisão específica de uma pessoa em determinada situação que vive, sobretudo quando envolve aí, no caso aqui, a adicção. Tá? Um estudo de um médico suíço, e eu gosto bastante dele, porque ele vai falar o que faz, de repente, o que faz ser questionado numa pessoa, a capacidade dela. E há uma diferença entre quando ela consente ou quando ela recusa tratamento. O que a gente vê muitas vezes é que quando há conflito do valor do profissional com o paciente, chama-se o psiquiatra, ou então aumenta-se a régua da avaliação da competência. Esse é um grande problema e um viés muito grande, né? Onde paciente que concorda com o médico raramente se questiona a sua capacidade. O paciente discorda do médico, questiona-se essa capacidade e aí chama-se o psiquiatra, e aí, enfim, há toda essa mobilização para que a gente possa avaliar. Isso tem a ver com relativização de risco, depende do procedimento, é o que eu disse. Esse estudo foi feito com discussões relacionadas a fim de vida, eutanásia. Seria diferente se a gente pensasse numa decisão de risco, por exemplo, como eu disse, tomar uma dipirona para uma cefaleia, né, teria um risco aí diferente, um desfecho diferente. E quando a gente fala de desfecho de vida ou morte, geralmente essa relativização acaba aumentando a régua aí dos profissionais na avaliação da capacidade. Diego Graça é um psiquiatra espanhol, tem um modelo de deliberação moral bastante estudado e estruturado, ele é bioeticista, e nesse modelo ele vai falar sobre uma prática baseada em valores, em que, basicamente, a partir do processo dialético e da confrontação das razões para determinada decisão, a percepção do problema em si muda. Então, você tem uma decisão e você precisa saber qual é a decisão. Fazer ou não fazer esterilização, um procedimento cirúrgico para esterilização, por exemplo. E, a partir daí, então, engajar dentro de uma dialética que vai levar em consideração os fatos envolvendo a decisão, os valores envolvendo a decisão, e geralmente vamos encontrar aqui valores em conflitos, deveres envolvidos nisso, isso são os cursos de ação que nós podemos ter, e geralmente entre os extremos nós temos um curso ótimo, que é o que ele entende pelo mais prudente. A gente está falando de prudência dentro desse tipo de decisão. E as provas de consistência, legalidade, aqui estamos falando de um projeto de lei que pode mudar a consistência de uma decisão. Questão de publicidade e a temporalidade, será que mudaríamos nossa visão ou a decisão em si? Daqui a um tempo, caso haja mudança de lei, haja mudança, enfim, de valores e cultura. Enfim, aqui é apenas uma lista dos valores envolvidos, e lembrando sempre que não estamos falando de hierarquia de valores, estamos falando aí de valores, né? E isso dentro de decisões pode conflitar. Então, agora, só para a gente finalizar, voltando para o projeto em si, inicial, como eu falei, recortei algumas partes dele que eu entendo que competem essa discussão da minha parte, trazendo também essa tentativa de alteração do projeto. Primeiro, quando se fala vedada a esterilização cirúrgica da mulher nos períodos de parto ou aborto, né, exceto comprovada necessidade, e aí tem uma mudança no sentido de que pode-se fazer esse procedimento no mesmo tempo cirúrgico. Tá? No segundo momento, onde eu já trouxe, essa questão da avaliação da decisão, da capacidade dada alterações do discernimento, por uso de álcool, drogas, alterações, estados emocionais alterados, incapacidade. E aí o Sistema Único de Saúde, então, vai facilitar o acesso a mulheres e homens para a realização, bastando a declaração da vontade, da declaração médica de aptidão. Então, novamente, entra aqui a questão aptidão, avaliação da competência, enfim, a competência cabe a vocês, legisladores, mas da capacidade. E aqui um outro ponto, na vigência da sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento, e aí, como foi bem colocado aqui também pelo Dr. Rafael, a questão da anuência, da diferença entre consentir, né, ou então, de certa maneira, anuir aí a decisão do cônjuge.
Enfim, mesmo tempo cirúrgico tem pós e contras. Eu vejo que a questão de usar ao mesmo tempo, em termos de custo e facilidade do procedimento é válido. Mas lembrando que na gestação, estados emocionais alterados, né, podem aparecer, a gente sabe muito bem disso. O colega ginecologista Rafael Parente disse isso, e a gente vê isso. A mulher ela tem nos seus ciclos hormonais flutuações do estado emocional. E, como já dissemos, o estado emocional aqui ele tem um impacto, né? Não diria determinista, mas sim influência nas decisões. Eu acho que esse é um ponto que o Dr. Joaquim também levantou, né? Com relação o Dr. Mário levantou com relação a qual que seria o limite. Ele disse a palavra fragilidade, aqui eu não diria fragilidade, talvez é uma certa vulnerabilidade, que todos os seres humanos estão sujeitos, principalmente aí a gente está falando de situações onde o aspecto hormonal pode interferir. Como que se avalia, então, essa capacidade que o tempo inteiro se coloca? De que maneira que a gente pode avaliar, como isso é avaliado atualmente, né? Essa lei já está vigente, quem avalia isso e como que se avalia isso? Essa é uma importante pergunta, quando a gente vai ver, inclusive agora na mudança, na proposta de mudança de lei. E aqui a parte final, que já foi também falado por todos, sobre o aspecto da anuência, né? Ou do consentimento do cônjuge. Tentar trazer isso para o âmbito individual, como está tentando ser feito no projeto atual, de que não há necessidade do cônjuge escolher consentir, ou enfim, ou ter a ciência disso, sobre, inclusive, aspectos da vida íntima, uma resolução que versa sobre diretiva antecipada de vontade para decisões de fim de vida, né, fala sobre isso, né, que as vontades do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive desejo dos familiares. Ou seja, a liberdade individual no âmbito individual, ela prevalece. Isso, acredito eu, que tem uma questão cultural brasileira. Fora do Brasil, nós não precisamos nem discutir isso, né? A questão da liberdade individual é respeitada, sem a gente precisar colocar isso como uma ressalva. Aqui apenas mostrando um estudo que vai mostrar, que evidenciou o quanto que a subestimação da capacidade dos pacientes foi utilizado um instrumento que eu vou falar daqui a pouquinho, o Mini-Mental, e nós temos, na verdade, um achado de que aproximadamente 40% dos pacientes que internaram no hospital por causas não psiquiátricas, tá? Não estou falando de paciente psiquiátrico. Quase metade dos pacientes que estão dentro do hospital para um procedimento médico não tem capacidade preservada para consentir ao tratamento, né? E raramente os profissionais observam isso, atentam para isso e falam isso para o paciente. Idade e prejuízo cognitivo são as principais causas, e essa, de certa maneira, subestimação que existe dos médicos com relação a esse aspecto, tá? Então, como eu disse, uma coisa é nós discutirmos, outra coisa é saber como isso é feito pelos colegas, pelos profissionais aí que estão praticando essas decisões e essas intervenções de esterilização dos pacientes. Bom, isso aqui é uma revisão que avaliou quais instrumentos, então, que a gente tem hoje para avaliação de capacidade de consentimento. O MacArthur, que é o que eu vou mostrar para vocês, esse é um instrumento que ele é um instrumento com melhor propriedade psicométrica, maior confiabilidade e validade entre os avaliadores, e nessa revisão de instrumentos utilizados para avaliação de capacidade, o MCAT, né, ele foi aí considerado o melhor e é o que mais tem publicações na literatura com seu uso. Foi desenvolvido por um psiquiatra, basicamente dois, na verdade, o Grissom Applebaum, e é um instrumento com uma entrevista semi-estruturada que incorpora informações específicas da situação em si que o paciente se encontra. Leva 20 minutos para aplicação, já foi usado aí em diversos cenários clínicos, e ele está traduzido, validado para o português. Tá? Isso daqui é o documento, é o artigo que faz essa validação e essa tradução para o português. Então, é um documento que a gente tem, ele basicamente se pauta na compreensão do paciente ou da pessoa, no caso, considerando aí uma condição não patológica, da situação em si. Então, ele precisa compreender o que está envolvido, o que é o procedimento, do que se trata a condição dele. Ele precisa, a partir dessa compreensão, reter e apreciar, ou seja, devolver para o entrevistador aquilo que ele compreendeu. A partir daí, ponderar e racionalizar, fazer uma manipulação racional do que está em jogo nessa decisão e comunicar a sua decisão. Se isso for feito, o paciente conseguir fazer isso, ele então é considerado capaz para aquela decisão específica. Tá? Isso é um modelo cognitivista. Obviamente que a compreensão intelectual passa por aspectos emocionais, motivações, valores, autenticidade. E, por fim, é isso. Eu vou encerrar. Acho que daria para a gente prosseguir, mas eu queria trazer essa reflexão e agradecer novamente com a imagem aqui do Prometeu, né, que foi filho de Titã, que teve essa discussão da autonomia e liberdade trazida à tona e do seu castigo, muitas vezes, pela onipotência. E esse é um risco que eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando discute autonomia e liberdade humana no sentido aí positivista. Então, agradeço novamente o convite.
privilégio estar com vocês, espero que possa ter contribuído de alguma maneira a isso, e fico à disposição, sem dúvida nenhuma, para colaborar convosco aí nas próximas discussões. Colaborou imensamente, doutor Henrique, muitíssimo obrigada por essa verdadeira aula. Aproveitando que a temática são as pessoas com deficiência, as pessoas usuárias de álcool e droga, eu já passo a palavra à doutora Rosana Beraldi Vevanso, que é procuradora de Justiça no Paraná e quem eu encontrei por força de seus textos. A doutora Rosana tem mestrado nos direitos da pessoa com deficiência, tem um texto ainda mais atualizado do que o próprio mestrado, tratando da situação dessas pessoas, e tanto no mestrado como nesse texto mais recente, ela aborda a diferença de tratamento dispensado pelos tribunais, as decisões das pessoas com deficiência quando elas não querem fazer o procedimento de esterilização, e eu acho que aí existe uma conexão com a aula do Dr. Henrique, uma diferença de tratamento daquele tratamento dispensado quando elas querem. Então, se, por exemplo, a mãe de uma mulher usuária de crack, que já tem vários filhos, aciona a justiça para pedir que essa filha seja esterilizada. Quando a mãe toma a iniciativa, o tribunal diz não, porque a filha não quer. Ou seja, neste momento, a decisão dessa mulher dependente de drogas tem valor. Agora, quando é a própria mulher que deseja fazer o procedimento, o tribunal também diz não. Então, é como se essa vontade tivesse valor apenas quando vai num sentido. Então, assim, daí a importância também desse nosso debate. Eu encontrei, no texto da doutora Rosana, uma análise muito, muito original, uma análise rara. Raramente os estudiosos dos direitos das pessoas com deficiência entram nesse paradoxo. A doutora Rosana analisou esse paradoxo de maneira muito sensível, já nos deu seu tempo numa entrevista aqui na Rede Alesp. Então, acho que é muito importante ouvi-la, e, sem mais delongas, agradecendo a participação, passo a palavra à doutora Rosana Beraldi. Bom dia, deputada Janaína, bom dia a todos os palestrantes, aos que nos ouvem. Eu agradeço imensamente o convite em nome do Ministério Público do Paraná. A minha atuação no Ministério Público é na defesa dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência. Então, de há muito tempo, a gente tem o contato com uma problemática muito séria, que é da reprodução humana na área da pessoa com deficiência. Nesses 25 anos passados da Lei de Planejamento Familiar, muita coisa aconteceu. Aliás, eu queria cumprimentar aqui o ex-deputado Eduardo Jorge, médico, porque a lei foi de uma modernidade, de uma clareza, assim, de um avanço na época, tem o seu valor muito grande na história jurídica e todo o nosso contexto social aqui no país. Mas passaram-se 25 anos e algumas atualizações são indispensáveis. Por exemplo, nós tivemos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi um consenso universal, digamos assim, é uma ética universal no trato dos direitos da pessoa com deficiência, e que ela influenciou estruturalmente, na essência, a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E houve uma reestruturação completa do regime das incapacidades no nosso direito. A deficiência, a avaliação da deficiência não é mais exclusivamente pelo critério médico, mas é biopsíquico.
psicossocial. Então, hoje, para os tribunais, é essencial que haja uma equipe de avaliação. E, se antes havia incapacidade absoluta, acima dos 18 anos, não existe mais pessoa acima de 18 anos absolutamente incapaz. Existe o relativamente incapaz entre 16 e 18, existe o absolutamente incapaz abaixo de 16, e a pessoa, a deficiência qualificada pela curatela, ela impõe uma incapacidade relativa. E o critério hoje da incapacidade é a manifestação de vontade. A apuração da capacidade de manifestação de vontade, não mais exclusivamente médica, essa apuração. Muito bem. Então, nós temos, como Ministério Público, muitas vezes, nos chegam nas promotorias de todo o Estado, de todo o país, muitas vezes pais de pessoas com deficiência, já idosos, que dizem que estão exaustos de uma procriação descontrolada de sua filha. Em geral, são mulheres de filhas que têm uma sexualidade exacerbada ou que são vítimas de abuso e que procriam, colocam a prole em risco e a sua própria saúde em risco, né? E esses pais idosos exaustos por terem que arcar com essa tarefa de criação de netos vindos assim na sequência, né? Vários assim, ininterruptamente. Muito bem. Então, o Ministério Público sempre recebe essas demandas e nós temos que avaliar que hoje a pessoa com deficiência tem que ter a sua capacidade presumida. E se ela tem condições de manifestação de vontade, esta vontade deve ser prestigiada. Ela se tornou protagonista de sua vida, interrompendo aquela ideia que se tinha de uma morte civil da pessoa com deficiência. E eu estou falando aqui de pessoa com deficiência. Há muita confusão, inclusive em textos jurídicos, do que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com transtorno mental e uma pessoa com dependência. A pessoa com dependência de álcool e droga, ela pode ser curatelada, sim, mas haverá que ter um processo de curatela, né? Então, não basta a equipe médica dizer, não, é dependente químico, não, então é incapaz. Não, necessitamos de uma sentença. E ainda assim, quando curatelada, deve-se extrair no maior grau possível a vontade dessa pessoa. Então, sempre haverá a participação dela. A curatela deixou de ingressar em situações existenciais. Não há mais o ingresso do curador em questões existenciais. Assim, houve, digamos assim, uma plena integração da pessoa com deficiência no contexto familiar. Vejam, é importante citar o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão, quando ela diz o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Direitos reprodutivos, tanto é para aumentar a prole, quanto para a cessação do aumento de prole. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Exercer o direito à família, convivência familiar e comunitária, e assim procede. Então, lá quando a Lei de Planejamento Familiar diz que ele é um direito do cidadão, ele é um direito do cidadão também com deficiência.
tendo sua capacidade presumida. Então, eu acho que a lei de planejamento familiar foi assim muito importante, ela é muito importante, mas ela merece uma atualização quanto à questão do regime das incapacidades. Ela necessita, após isso, mas necessita muito de uma regulação via decreto regulamentador. Nós temos, inclusive, jurisprudência que negou o pedido de esterilização por conta de não haver regulação via decreto da Lei de Planejamento Familiar. E, fundamentalmente, precisamos de política pública estruturada para um planejamento familiar da pessoa com deficiência. Veja, a própria lei diz que o planejamento é integrante de um conjunto de ações de atenção à mulher, né? Com ações preventivas e educativas, acesso igualitário a informações, meios, métodos, técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Então, quando nós, promotores, recebemos um pedido de pais e até de curadores que precisa esterilizar, por exemplo, uma mulher com deficiência, nós observamos que esta mulher jamais passou por uma orientação de planejamento familiar. Ela nunca frequentou uma orientação de planejamento familiar. Então aquela esterilização vem como uma salvação, digamos assim, uma tranquilidade para a família, mas sem se preocupar com as doenças sexualmente transmissíveis, o perigo de abuso, o risco de vida, o risco para a prole, que a paternidade responsável também é um princípio constitucional. Então, há também o risco para a prole quando não se passa por, digamos, um acompanhamento pré-natal, quando não há uma responsabilidade, quando há abuso de substâncias entorpecentes durante a gestação, há risco evidente para a prole, né? Então, nós precisamos desta atualização conforme a nova estruturação legal de capacidades. Precisamos de decreto regulamentador e de estabelecimento de política pública para, aqui falo eu, né, para a pessoa com deficiência. Então, lá quando diz a esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização. Doutora, quando a senhora fala com o rosto para o lado, o som não sai. A hora que a senhora, talvez o texto que a senhora vai ler, se colocar um pouquinho mais para frente, porque senão compromete a sua fala. Tá, então eu já coloquei o texto aqui na frente. Obrigada. Então, quando a lei fala, a lei de planejamento familiar, esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, hoje só existe absolutamente incapaz menor de 16 anos. E ninguém, penso eu, pretende esterilizar uma pessoa menor de 16 anos. Essa atualização que precisa ser feita. Então, não será considerada manifestação de vontade nos momentos de alteração da capacidade de discernimento por influência de álcool e drogas. Quer dizer, a pessoa está no momento por influência de álcool e droga. Evidentemente que o médico jamais assumirá, né, uma postura de prosseguir uma esterilização neste momento. E estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. Bem, a incapacidade mental temporária e permanente, ela deve ser observada por critério biopsicossocial, né? Então, é esse o nosso entendimento, e é um entendimento de quem já atendeu muitas mães, e muitos idosos e muitos parentes de pessoas que chegam assim com a solução final, vamos esterilizar. Mas a gente olha o histórico dessa pessoa, foi um histórico de absoluto abandono de informação, de orientação, de testagem sequencial de anticoncepcionais, métodos contraceptivos. Quer dizer, é uma abreviação de um processo que deveria ser profundamente humano, profundamente
pautado, integrador e de respeito à vontade, né? São essas as considerações que eu tinha para fazer, até para respeitar o horário aqui, deputada, ficando à disposição o quanto possível, enquanto não me chamarem aqui, o quanto possível, estarei disponível, inclusive, para os debates. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço, Rosana, mais uma vez, senhora disponível aqui para dialogar conosco. Agradeço na pessoa da senhora também o Ministério Público do Estado do Paraná, tem tido um olhar bastante sensível para essa questão. E quero uma vez mais, né, para aqueles que entraram depois, lembrar que nós estamos falando de acesso a métodos, né, contraceptivos, especificamente esterilização para homens e mulheres, e sempre com respeito à autonomia individual. Né? Não está em debate, eu respeito quem pensa diferente, mas não está em debate esterilização compulsória. A ideia é que as pessoas possam exercer a sua autonomia amplamente. E a lei que veio em 1996 permitir, ou seja, veio garantir acesso a esses métodos, hoje acaba sendo muito restritiva. Então, esse debate é para que nós possamos chegar a alguns consensos para atualizar essa legislação. Então, dado que nós iniciamos às 10 da manhã, eu vou chamar um breve intervalo de 1 minuto para que todos possam ir ao banheiro, tomar uma aguinha, e nós já estaremos de volta na sequência com o Dr. Gabriel Schumann, que é professor da Universidade Positivo, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e sua tese versa sobre pessoas que fazem uso abusivo de drogas ilícitas. Por enquanto, muito obrigada àqueles que ficaram conosco até aqui e a todos que participaram e tiveram que se ausentar por causa das suas atividades. Um breve intervalo.